Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre os profetas menores. Hoje vamos trabalhar os 5 encontros do profeta Abacuque. É o capítulo 1 agora, do versículo 1 ao versículo 11, nosso primeiro encontro. Mas você poderia pegar a sua própria Bíblia, Bíblia da Ave Maria, Bíblia Pastoral, ou Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que você tiver, e ver a introdução daquele profeta. Eu vou dar uma pequena reflexão sobre o profeta, tentando falar um pouco sobre ele. Eu não vou esgotar o problema porque nos interessa ver o texto bem devagar para entendermos o profeta. Quase nada se sabe sobre o profeta Abacuque. A sua profecia ocorre num diálogo entre o profeta e Deus, em que vem transmitido o ensino para os seus contemporâneos, e destes, Abacuque também quer atingir as gerações futuras. Sua obra, a obra de Abacuque, é uma das mais profundas do Antigo Testamento. Fruto de muito tempo de reflexão e de oração. Enquanto Naum celebrava a queda dos assírios com alegria e festas, para Abacuque isto não era suficiente, pois a saída de um opressor, isto é, a Síria, significava a entrada de um outro mais forte, a Babilônia. Era trocar alhos por bugalhos. Babilônia será mais cruel que a Síria. Continua assim a refletir sobre como entender a justiça de Deus na história. Para o profeta, todo império opressor um dia vai cair e terminará. Deus não é aquele que julga e condena o império. Deus é aquele que condena toda forma de opressão. Abacuque será usado por Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 7. Também na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11. Também veio utilizado na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37 e 38. Ou nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 41. Paulo cita Abacuque, dando um novo sentido. No início, o profeta interroga a Deus e pede o socorro divino, pois está cansado de ver o seu país sofrer opressão violenta, onde a lei enfraquece e o direito está distorcido. Abacuque, no capítulo 1, versículo 2 a 4. A datação do livro pode ser colocada entre a queda da Síria em 626 a.C. e a queda de Jerusalém pelos babilônicos em 587 a.C. Vejamos então esta primeira parte. Vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Ouçamos. Oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. O profeta debate com Deus. Quem não vê a injustiça? Versículo 2. Até quando, Javé,
vou pedir socorro, sem que me escutes? Até quando clamarei a ti? Violência, sem que tu me tragas a salvação? Por que me fazes ver o crime e contemplar a injustiça? Opressão e violência estão à minha frente. Surgem processos, levantam-se rixas. Por isso, a lei perde a força e o direito nunca aparece. O ímpio cerca o justo e o direito aparece distorcido. Uma resposta que não satisfaz. Versículo 5. Olhem as nações, observem bem. Vocês ficarão admirados e espantados, pois ainda nesses dias eu vou fazer uma coisa que, se alguém contasse, vocês não iriam acreditar. Farei com que se levantem os caldeus, povo cruel e impetuoso, que percorre a terra inteira, tomando posse de casas que nunca foram deles. Ele é terrível e temível. Com sua sentença, ele impõe seu direito e vontade. Seus cavalos são mais velozes que panteras, mais ariscos que lobos do deserto. Seus cavalos vêm a galope. Os cavaleiros apontam lá longe, voando como águia que mergulha sobre a sua presa. Eles avançam todos para fazer violência, rosto em frente, amontoando prisioneiros como areia. Ele caçoa dos reis, zomba dos chefes, ri das fortalezas, porque faz um aterro e as toma de assalto. Depois respira e continua. Sua força é o seu Deus. Este é o texto que nós vamos começar refletindo do profeta Abacuque. Oráculo do profeta Abacuque. Oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. Então, é a introdução, né? O Abacuque é um profeta, ele recebeu uma visão, uma mensagem de Deus. Ele então transmite, ele começa a perguntar a Deus, né? Ele faz uma pergunta como profeta a Deus. Versículo 2. Até quando, Javé, vou pedir socorro, sem que me escutes? Até quando clamarei a ti violência, sem que tu me tragas salvação? O versículo inicia com um pedido de socorro dirigido a Javé Deus. O profeta suplica a Javé por resgate. Até quando? Expressa o tempo ansioso de espera, um tempo que parece longo. A insistência do profeta quer que Javé o escute. O clamor se refere à violência. E Javé Deus ainda não respondeu. Ele terá a resposta divina nas dificuldades que virão no futuro. A violência que refere o profeta aos direitos do ser humano
violado numa situação de injustiça, recorre a uma sociedade da época que vivia momentos de confusão e anarquia, desestruturação da vida política, econômica, social e religiosa. Então nós temos um período, quando o profeta Abacuque escreve, de profunda decadência de todas as instituições política, econômica, social, religiosa. Versículo 3. Por que me fazes ver o crime e contemplar a injustiça? Opressão e violência estão à minha frente. Surgem processos e levantam-se rixas. A sociedade está perdendo os valores da aliança. A sociedade está se desestruturando. Há uma confusão e desordem naquele tempo. Existem crimes e injustiças. Tudo isto é testemunhado pelo profeta, que faz uma súplica a Javé Deus, querendo entender o que está acontecendo. Em tempos de crise, nos sentimos desorientados, incertos e perdidos. O profeta também pergunta a Deus por que tudo isso. O profeta observa na sociedade em que ele está opressão e violência que está diante dele. Pessoas fazem surgir processos e as rixas estão crescendo, as brigas. Veremos que uma fonte de agitação é mais profunda, como será relatada mais adiante. Versículo 4. Por isso, a lei perde a força e o direito nunca aparece. O ímpio cerca o justo e o direito aparece distorcido. A crise chega a distorcer o direito e a justiça. Inclusive, os magistrados da época se tornaram corruptos. Há uma corrupção daqueles que eram responsáveis dos julgamentos, das leis, do exercício do direito. Então, a crise chega a distorcer o direito e a justiça. Ela vem manipulada. A lei, Torá, os mandamentos, que expressam como se fosse uma constituição do povo de Israel, perde a sua força. E assim o direito não é exercido. O justo vem ameaçado pelo ímpio, que o cerca para o destruir. Cria um cerco e distorce o direito. O direito que deveria defender o justo não defende mais. Protege muitas vezes o injusto. Uma resposta que não satisfaz. É o versículo 5 ao versículo 11. 5. Olhe as nações, observem bem. Vocês ficarão admirados e espantados, pois ainda nesses dias eu vou fazer uma coisa que, se alguém contasse, vocês não iriam acreditar. A partir desses versículos, Deus responde ao profeta. Deus pede às nações para dar uma olhada no panorama internacional. Até agora o profeta tinha visto a realidade de forma imediata, vendo a injustiça e o agir do injusto. Agora Deus toma as rédeas da história, movendo a apresentar um pouco até agora o conhecimento da situação. Então, até aquilo que foi pouco conhecido, Deus quer
que o profeta Abacuque veja isto mais profundamente. Não fique só no panorama externo, mas penetre sobre o mistério que está por detrás de tudo. A ação de Deus vai ser paradoxa, inacreditável, inesperada. E o profeta deve identificar a ação divina e reconhecê-la na história. Essa perspicácia de perceber na realidade da história aquilo de mais profundo que Deus fala através dessa realidade. Se nós vemos somente o aspecto externo, nós vamos ver situação de injustiça, de exploração. Mas existe uma realidade mais profunda. E o profeta vai nos ensinar um método de olhar essa realidade mais profunda a partir da realidade do tempo dele. Deus age, mas as pessoas devem ter a sensibilidade de perceber as coisas com profundidade. Não de forma externa, diante dos fatos constatados. O olhar profundo é um olhar de discernimento e reflexão. Devemos perceber a verdadeira situação. O que Deus nos quer falar nas tramas da história do ser humano, da história dos povos. Versículo 6. Farei com que se levantem os caldeus, povo cruel, impiedoso, que percorre a terra inteira, tomando posse de casas que nunca foram deles. Uma nova potência internacional se levanta, a Babilônia. Um povo aparentemente pequeno deverá derrotar o Egito e a Síria. Este povo caldeu será o novo conquistador. Como povo cruel e impiedoso, será que ele vai fazer justiça? Este paradoxo é que vencerá, esse paradoxo, isto é, a Babilônia, é que vai vencer a Síria e o Egito, que dominavam com mão de ferro os povos submetidos. Então ele vai falar sobre essa questão, né, de política internacional. Vamos dar uma olhada. Deus incita um povo. Farei com que se levantem os caldeus. É a iniciativa de Javé Deus. Este povo vai derrotar a Síria no ano 612 a.C. E o Egito vai ser derrotado pela Babilônia no ano 605 a.C. E segundo a profecia, é a Babilônia que vai impor justiça, mas dentro de seus próprios padrões éticos. Versículo 7. Ele é terrível e temível, com sua sentença. Ele impõe seu direito e vontade. O povo caldeu vem apresentado como povo terrível e temível. O direito imposto se opõe à reclamação do profeta que afirmava não existir mais justiça. Será o direito caldeu, com seus próprios padrões. Não vai ser o direito judaico. Versículo 8. Seus cavalos são mais velozes que panteras, mais ariscos que lobos do deserto. Seus cavalos vêm a galope. Os cavaleiros apontam lá longe, voando como águia, que mergulha sobre a sua presa. Agora Deus descreve ao profeta, em forma de metáfora, o exército dos caldeus. É tirado do mundo dos animais selvagens em ataque à sua presa. E a águia, quando mergulha certeira e pega a sua presa, com violência, com rapidez, com agressão. Versículo 9.
Eles avançam todos para fazer violência. Rosto em frente, amontoando prisioneiros como areia. O exército dos caldeus, dos babilônicos, avançam. São violentos, sempre olhando para frente, onde se deve dominar. Amontoando prisioneiros como areia. O sofrimento no exílio, os povos submetidos perdem sua autonomia e a liberdade. Se torna uma multidão de prisioneiros. Versículo 10. Ele caçou dos reis, zomba dos chefes, ri das fortalezas, porque faz um aterro e as toma de assalto. Eles fazem da guerra como um jogo e algo de escárnio, de gozação. Os vitoriosos não respeitam nem reis, nem chefes, e fazem chacotas, inclusive das fortalezas. Encontram até meios para passar pelas muralhas. Eles absolutizam e divinizam sua própria força e sua própria vontade. Aqui se vê enfatizado a arrogância e o orgulho do povo caldeu, Babilônia. Versículo 11. Depois respira e continua. Sua força é seu Deus. Este povo sacraliza sua força militar. Atribuem ao seu Deus as suas conquistas. Esta visão faz o profeta ficar estarrecido. Esse é o primeiro momento da nossa reflexão do livro de Abacuque. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão dos profetas menores. Estamos fazendo o segundo profeta, o profeta Abacuque. É o segundo encontro. Vamos ver hoje o capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Vamos fazer então nossa leitura. O ímpio continua devorando o justo. Não és tu, Javé, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, aquele que não morre? Javé, tu escolheste para exercer o direito. Ó rocha, tu constituíste para castigar. Teus olhos são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a injustiça. Então, por que ficas olhando os traidores e te calas, quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Tratas os homens como peixes do mar ou como répteis que não têm chefe? Ele pesca todos com anzol. Apanha-os na sua rede. Recolhe-os no samburá e ri satisfeito. Por isso oferece um sacrifício à sua rede. Incenso samburá, pois fez com eles uma gorda pescaria e o alimento veio com fartura. E então ele vai ficar esvaziando sua rede sem parar, massacrando as nações sem dó e nem piedade. Não está Javé desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, aquele que não morre? Javé, tu escolhestes para exercer o direito, ó rocha. Tu constituíste para castigar? Inicia a resposta de Abacuque. Ele faz uma profissão de fé apaixonada. Senhor meu Deus, meu santo. Santo não como o poder da violência,
Javé não morre. Mesmo que o Deus dos pagãos morram, e já morreram tantos, Javé vive. O profeta questiona então a justiça de Deus, visto que os caldeus são gente bárbara e sem compaixão. O profeta reconhece que este povo cruel é um instrumento do desígnio de Javé, e que este povo serve de bastão do castigo contra o ímpio. Os caldeus irão exercer o direito que o profeta reclama no início e vai castigar os que violam a justiça. Teus olhos são puros demais para ver o mal. Versículo 13. Tu não podes contemplar a injustiça. Então, por que ficas olhando os traidores e te calas quando o ímpio devora alguém mais justo que ele? Agora Javé é Deus que olha impassível. O profeta olhava e gritava: Deus Javé, olha, e se cala. O silêncio de Deus é insuportável para o profeta no início. E agora esse silêncio é incompreensível e escandaloso. O profeta, diante do que vê, se pergunta: como pode o santo e puro Javé permitir essa situação intolerável e que essa situação continue? Como pode Javé, Deus, usar os ímpios para realizar a vontade divina? Isto não contradiz a santidade e a pureza de Deus? Todos os homens, como peixe do mar ou como répteis que não têm chefe. Entre os seres humanos, vemos nesta realidade uma situação antinatural do poder. Os caldeus tratam os seres humanos como peixes, e esta imagem descreve a crueldade e a falta de compaixão dos babilônicos, caldeus. Para eles, a vida humana nada vale, é como a vida dos peixes e répteis, são desprezíveis. Como este povo pode ser a justiça de Deus? Como pode Deus usar este povo para realizar sua vontade? Ele pesca a todos com anzol, apanhando-os na sua rede, recolhe-os no samburá e ri satisfeito. A ironia dos caldeus, que ri de suas conquistas, alegres em serem mais fortes, apanhando a todos como nos instrumentos de pesca. Em todos os instrumentos, os povos são apanhados como peixes. Por isso, oferece um sacrifício à sua rede, incenso samburá, pois fez com ele uma gorda pescaria, o alimento veio com fartura. A referência do culto sacrificial é provavelmente uma metáfora, pois os crimes realizados pelos caldeus em seu orgulho excessivo, que não respeita nenhuma autoridade, só contando com a sua vontade e força, mostra quem eles são. Eles incensam o samburá, isto é, o cesto em que os pescadores babilônicos têm suas iscas. Se alegram com suas grandes conquistas, pescarias e a fartura do que ganham vencendo. 17. E então ele vai ficar esvaziando sua rede sem parar, massacrando as nações sem dó nem piedade? Os caldeus irão esvaziar a rede sem parar, para poder pegar mais peixes, isto é, as nações, agindo sem dó nem piedade, tão centrados na sua própria força, tão centrados em si mesmo, eles vão massacrar a todos. Essa é a indignação do profeta Abacuque, diante da revelação de Deus que diz que quem fará justiça na situação de injustiça vivida por Israel será esse povo caldeu, que tem suas normas, suas leis, mas está nas mãos de Javé, este povo que vai fazer a justiça, libertar Judá, o reino de Judá, do Egito e da Assíria. E aí nós vamos ver depois, em continuidade, o que o profeta tem a nos dizer. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.